Fala galera, tudo bem? Professor Rafael de Sociologia, mais uma vez com vocês e dessa vez para tratar da parte 2 do assunto Taylorismo, Fordismo e Toyotismo, ok? Então se liga aí em quais são os tópicos da aula de hoje. Primeiro tópico, a gente vai falar sobre o que é o Toyotismo. Segundo tópico, a origem desse modelo de produção. Terceiro, as características do Toyotismo. No quarto tópico, as inovações do Toyotismo. E por último, a gente vai fazer uma comparação entre características do Toyotismo e também do Fordismo. Beleza? Então fica atento, pega aí caderno, pega caneta para fazer as anotações das dicas que eu vou te dar nessa aula de hoje. Vamos começar então esclarecendo o que é, afinal de contas, o Toyotismo. Olha só, quando você pensa em Toyotismo, você pensa na Toyota, né? Aquela marca de veículos muito famosa e tudo mais. É exatamente isso. O pensamento está correto. Toyotismo tem esse nome por conta das fábricas da Toyota. Mas afinal de contas, o que aconteceu lá no Japão, nas fábricas da Toyota, para criar um novo modelo de produção? É isso que a gente vai saber a partir de agora. Então vem comigo, olha só. O Toyotismo é um sistema nipônico, ou seja, japonês, tá? De produção de mercadorias, que tem como finalidade a flexibilização na fabricação de produtos, diferente do Fordismo, ok? O Fordismo não tem essa característica de flexibilidade. O Fordismo é produção em larga escala, produção em série, anterior ao consumo, mesmo antes de existir a demanda. No caso do Toyotismo é o inverso, é o contrário. Então, preza-se pela flexibilização na fabricação dos produtos. Esse sistema, que é o Toyotismo, vai substituir gradativamente o Fordismo enquanto modelo industrial a partir da década de 70. Então, o grande momento ali de início de expansão do Toyotismo é os anos 70. Mas esse modelo é anterior aos anos 70, tá? Esse modelo no Japão já existe desde o final da Segunda Guerra Mundial, sobretudo desde a década de 50. No Ocidente é que vai demorar um pouquinho mais a chegar, mas vai chegar com força a partir da década de 70. O Toyotismo foi idealizado pelos engenheiros Taishi Ono, Shingeo Shingo e principalmente Eiji Toyoda. Toyoda com D, tá? Toyota é o nome da fábrica, mas o sobrenome da família é Toyoda. Tem essa diferença aí, tá ok? Então vamos lá. Esses três caras, Taishi Ono, Shingeo Shingo e Eiji Toyoda, são os caras responsáveis pela formação e implementação do Toyotismo. As origens. O Toyotismo foi desenvolvido lá no Japão entre 1948 e também 1975, nesse período de tempo. 48 é a década, né? 48 está na década do fim da Segunda Guerra. Lembra que o Japão esteve do lado derrotado, tá? O Japão, inclusive, foi palco ali do apagar das luzes da Segunda Guerra Mundial. As bombas de Hiroshima e Nagasaki são bombas lançadas em território japonês. Então é isso que eu quero que tu entenda, o contexto. O Japão esteve do lado derrotado da Segunda Guerra, teve bombas que explodiram em seu território, no final já, em 1945, ok? E, obviamente, saiu da guerra arrasado. O Japão pós-guerra, pós-Segunda Guerra, é um país arrasado. Economicamente, moralmente também. E era preciso reerguer a economia japonesa. A partir de 48, esse processo começa, com investimento em setores como educação, ciência, tecnologia e também na mudança do sistema de produção do Japão, certo? Então o Japão está no momento ali de reacender, de recuperar a sua economia, a sua estima, a sua moral também. E aí as fábricas montadoras japonesas, da Toyota, né, da qual vem o nome Toyotismo, inclusive, vem da fábrica Toyota, começaram a desenvolver um novo sistema de produção baseado em características diferentes do que era o Fordismo, que até então era o sistema, né, vigente no mundo.
O método de produção foi elaborado para recuperar as indústrias japonesas no período pós-guerra. Por quê? Acabei de falar, o Japão está arrasado. O Japão está economicamente quebrado, precisa fazer alguma coisa para recuperar a sua economia. E essa alguma coisa começa a partir do toyotismo. Com o país destruído, o mercado pequeno, o mercado interno do Japão é pequeno, e a dificuldade de importar matéria-prima, o Japão necessitava fabricar com o menor custo possível. Então a ideia ali do toyotismo inicialmente é enfrentar esses problemas, frutos da crise econômica em consequência da guerra, e tentar elaborar um modelo de produção que diminuísse os custos de produção, né? Que tivesse ali como fabricar com o menor custo possível. E aí vem a mente brilhante de Eiji Toyoda e dos seus companheiros ali de fábrica, né? E começaram a implantar um modelo de produção que era de acordo com a demanda. A gente chama isso de produção on demand, ou produção de acordo com a demanda. Então você vai produzir somente quando já existia a demanda para comprar, que não é o que o Fordismo fazia. O Fordismo produzia e depois ele buscava a demanda, buscava vender, certo? No caso do toyotismo é quase o oposto. Primeiro você vende e depois você produz. Quando existe a demanda, existe a produção. Se não há demanda, não há produção. É necessário reduzir os custos. O país está em crise, ok? Poupar espaço na estocagem de matéria-prima e mercadoria. Então, já que só produz quando existe demanda, não necessita estocar tanta matéria-prima. E, consequentemente, também não precisa estocar tanta mercadoria. Então, você já enxuga o tamanho da fábrica. Ela já se torna menor, porque não há necessidade que havia antes, quando o modelo era o modelo fordista. O aumento da produtividade também passa a ser um fator muito determinante do toyotismo. Primeiro porque o toyotismo investiu maciçamente em tecnologia, robótica, informática e automação dos produtos. Com esse investimento muito forte em tecnologia, em automação, informática e robótica, a produtividade foi possível de ser potencializada. Então, mais máquinas passaram a compor o espaço da produção fabril, o que gera uma consequência que não é boa, que é a questão do desemprego, né, também. O desemprego estrutural, porque você altera a estrutura de produção. Então, aquelas fábricas que tinham 4.000 funcionários, não precisa ter mais 4.000, precisa ter 1.500, vamos supor, né? Então, muita gente vai ficar desempregada. Só que essa galera desempregada, ela não vai ficar necessariamente desempregada. Ela vai para outros setores, como o setor de vendas, o setor de serviços, entendeu? O setor de informática. E aí o trabalhador que ficar trabalhando mesmo na fábrica, na produção, ele vai ser um trabalhador que precisa ser mais qualificado, porque ele precisa lidar com essa tecnologia avançada, com essa tecnologia de ponta. E ele precisa também ser um trabalhador multifuncional, um trabalhador que seja polivalente, que consiga ali fazer as tarefas de diferentes etapas do sistema de produção. Diferente do trabalhador do Fordismo, que era o cara muito limitado a uma tarefa só, era o cara que apertava parafuso. Esse cara não tem espaço no toyotismo, não dá para ele. Porque no toyotismo ele precisa ter um conhecimento mais amplo, maior, mais abrangente, inclusive um conhecimento tecnológico maior. E aí o trabalhador do toyotismo ele passa a ter essa característica de polivalência, de multifuncionalidade, de ser capaz de cumprir tarefas diferentes no sistema produtivo. Diminuir o desperdício, é regra no toyotismo, né? O tempo de espera, a superprodução e os gargalos de transporte. Inclusive, uma outra coisa importante do toyotismo é essa gestão descentralizada das fábricas. A Toyota, na verdade, ela deixa de ser uma fábrica para ser uma montadora. Porque, por exemplo, o painel é montado numa outra fábrica. A parte de borracharia de pneu já é de outro lugar. Então você tem fábricas menores que prestam serviço para a Toyota e na Toyota você tem a montagem final do automóvel. A Toyota produz basicamente o motor e a carcaça, mas todo o resto vai ser ali oriundo de fábricas que prestam serviço. Você tem uma terceirização de algumas etapas do processo de produção. E isso vai ajudar a enxugar o tamanho da fábrica também. Vai ajudar a dinamizar a produção, a acelerar esse processo de transformação que o toyotismo propôs.
A sincronia entre os sistemas de fornecimento de matéria-prima, de produção e de vendas é outra característica muito relevante do modelo toyotista. E por isso que deu certo também, né? Essa sincronia entre tudo isso, a, a falta ali digamos assim, a falta não, mas o controle da produção, né? Não é que seja, não é que falte a produção, mas você tem uma produção mais controlada porque ela é de acordo com a demanda. Então isso acaba estabelecendo algo mais racional dentro do sistema de produção. E essas características aqui são muito relevantes para o sucesso do toyotismo, para que a partir da década de 70 ele se consolide como um modelo, né, global, inclusive. Mudanças, inovações. O toyotismo introduziu mudanças que permitiram, primeiro, uma produção adequada à demanda, o que evita superprodução, que foi um dos problemas do Fordismo, inclusive ali na crise de 29, nos Estados Unidos. Aquela crise econômica pesada que o capitalismo enfrentou no final da década de 20 tem muito a ver com o sistema de produção que o Fordismo implantou, que acabou gerando uma crise de superprodução, além da especulação também financeira da Bolsa de Valores de Nova York, né? E aí o toyotismo tem um modelo ali que praticamente impede que isso aconteça, porque a produção vai ser de acordo com a demanda, então não há esse risco de haver superprodução. Até porque o Japão nem tinha como fazer isso, né? Lembra que os caras estão se recuperando economicamente no final da Segunda Guerra Mundial. Redução de estoques, diversificação dos produtos fabricados, isso é muito importante também, porque ao contrário da Ford, que lá no início só produzia carro da mesma cor, do mesmo modelo, do mesmo jeito, aqui você tem uma possibilidade de produzir itens diferentes, com cores diferentes, com acessórios diferentes, que é uma coisa muito comum hoje em dia, né? Hoje em dia você vai comprar um veículo, um automóvel, você escolhe a cor do automóvel, se você quer com ar-condicionado ou não, com vidro elétrico, com direção hidráulica. Então você vai meio que montando, customizando o seu automóvel. Isso é possível desde o toyotismo. No Fordismo não dava para ser, não era possível ser assim. Tá? Automatização de etapas da produção. Lembra que eu te falei? Investimento muito alto em tecnologia, automação, informática. Pois é. Então grande parte das etapas de produção são automatizadas, ok? E a mão de obra muito mais qualificada do que a do Fordismo e também com característica de polivalência, de multifuncionalidade. Então, o trabalhador do toyotismo ele tem essa habilidade de dominar variadas tarefas, de ser colocado em diferentes etapas do processo e conseguir realizá-las a contento, realizá-las de uma forma boa, positiva. Além disso, os engenheiros da Toyota flexibilizaram totalmente a produção, fabricando e estocando apenas aquilo que era necessário, ou seja, apenas o que estava de acordo com a demanda. O sistema de cronometragem ficou conhecido como just in time, que é outra palavra em inglês, né? O modelo é japonês, mas tu percebeu que tem um monte de palavra em inglês que a gente utiliza para designar, né? A partir do momento que ocidentalizou, surgiram essas expressões. Just in time significa no tempo certo. Quando é que você produz no tempo certo? É quando você produz quando existe demanda. Aí você está produzindo no momento correto, no momento certo, ok? Então essa cronometragem aí de tempo, de flexibilização da produção, de demanda, etc., ficou conhecida com a expressão just in time. Agora, uma parte muito importante desse conteúdo, que é a parte final, que são as comparações entre os dois modelos mais importantes, que é o Fordismo e o toyotismo, e que também são modelos muito contrários, né? Porque assim, ó, o Taylorismo ajudou o Fordismo. Taylorismo e Fordismo são modelos complementares, mas o toyotismo é muito diferente dos outros dois. Então os modelos que se contrapõem são o Fordismo e o toyotismo. E aqui eu fiz uma comparação de algumas coisas assim importantes para a gente pensar os dois modelos de maneira, né, comparativa. Então olha só, o sistema de produção, por exemplo. No Fordismo, esse sistema vai ser centralizado, rígido e seriado. Produção em série. No toyotismo, ele é flexível e versátil. Ou seja, ele é o contrário do Fordismo. Enquanto o Fordismo se caracteriza, pela rigidez, pela centralização e pela seriação, o toyotismo se caracteriza pela flexibilidade e versatilidade dentro do sistema produtivo. E a gestão é descentralizada também, né? Então tem esse detalhe. Estrutura. A estrutura de produção do Fordismo
é uma estrutura necessariamente hierarquizada. Você tem a hierarquia muito bem estabelecida, muito bem definida. No toyotismo, como eu disse, a gestão é descentralizada. A gestão de produção, ela não é hierarquizada, mas sim descentralizada. Divisão do trabalho. No Fordismo, você tem um trabalho que é extremamente fragmentado. Lembra lá do Chaplin, no filme Tempos Modernos, não esquece dessa cena. Dele apertando os parafusos, né, um tempão e tal, fazendo a mesma coisa. Exatamente. Então, no Fordismo, tu tem esse tipo de trabalhador, que é o cara que cumpre uma tarefa muito específica, uma tarefa muito pontual, dentro do sistema inteiro de produção. E aí você tem um trabalho em migalhas. Você tem uma fragmentação do trabalho, uma especialização extrema das tarefas e atividades dentro do sistema de produção. Característica do Fordismo, ok? Toyotismo, ao contrário. Você não tem esse trabalho em migalhas. Você não tem esse trabalho extremamente específico, especializado. Você passa a ter um trabalhador que é capaz de desempenhar tarefas diferentes. Você tem ali um operário multifuncional, um homem polivalente dentro desse esquema de produção. O que significa isso? Significa dizer que, diferente do trabalhador do Fordismo, que executa uma tarefa simples de maneira extremamente repetitiva, o homem do toyotismo, ele vai ser alguém que tem ali o domínio de variadas tarefas, que consegue executar tarefas diferentes, que consegue ter funções diferentes dentro do sistema de produção. Por isso, a versatilidade, a polivalência, a multifuncionalidade é uma característica do trabalhador no sistema toyotista, no modelo toyotista. Produção. A produção do Fordismo é notadamente em larga escala. A esteira rolante de produção, o estabelecimento das linhas de montagem, possibilitou um aumento potencializado da produção, de quantidade de itens produzidos. A gente chama isso de produção em massa. Você também pode chamar de produção em larga escala, não tem problema não, é a mesma coisa, é sinônimo, tá? O Fordismo tem esse modelo de produção, a produção massificada, a produção em larga escala. No toyotismo, não é assim. No toyotismo se produz menos, porque se produz de acordo com a demanda. É a chamada produção on demand, né? De acordo com a demanda, certo? Então não é produzir demais, é produzir aquilo que é necessário, aquilo que existe demanda, certo? Produção de acordo com a demanda. E aí a gente fecha mais um conteúdo de sociologia. Mas antes de terminar, como é um conteúdo muito importante, eu vou fazer contigo uma revisão das características principais dos três modelos, ok? Então se liga aí. A gente falou sobre Taylorismo, Fordismo e Toyotismo em 2 aulas. Essa é a parte 2, anteriormente teve a parte 1. Quando você lembrar de Taylorismo, você vai lembrar de um cara chamado Frederick Taylor. E o Taylorismo tem como marca a administração científica da produção. O tipo de trabalhador do Taylorismo é o que a gente chama de homem eficiente. É o trabalhador que vai ser ali cobrado a sua máxima produtividade, a sua máxima eficiência dentro do processo de produção. Inclusive, o Taylorismo implantou práticas que até hoje existem. Exemplo, metas de produtividade, que é uma coisa comum em setores hoje como o setor de venda, de comércio, né? Então você tem uma meta a cumprir, você tem que vender tantos R$ 1.000 por mês e tal. Essas metas são novidades lá do Taylorismo. Metas de produtividade, benefícios salariais, essa política de cargos e promoções, né, também, quando a pessoa se destaca e tudo mais, ela vai ser promovida. Então isso são invenções ali desse contexto do Taylorismo, do começo do século passado. Aí depois veio o Fordismo. No Fordismo você lembra de Henry Ford, linha de montagem, produção em massa, produção em série, trabalhador extremamente fragmentado nas suas atividades e tarefas. E por último, na aula de hoje a gente focou no Toyotismo. Toyotismo, modelo japonês, alto investimento em tecnologia, robótica, informática. Você tem um trabalhador que é polivalente, multifuncional,
capaz de executar variadas tarefas diferentes no sistema de produção e o trabalho se torna mais flexível também. Beleza? Então, com isso, a gente encerra mais um conteúdo de Sociologia. Espero que tenha sido bom para vocês, bem compreendido, e a gente se vê numa próxima aula. Tchau!